Hoje no Pod na Record vamos falar de uma história de empreendedorismo com produtos de luxo, mas que começou e continua com muita humildade. Tiago e Amanda, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. A gente vai falar da Versátil aqui, mas antes da Versátil a gente vai falar de vocês. Tiago, você teve uma infância, inclusive, de muito trabalho, né? Uma infância árdua. Como que você se recorda desse momento? A minha infância foi muito difícil, né? Interior de Minas Gerais, no Brasil. É uma família muito humilde, né? Mas uma família trabalhadora, né? Onde eu aprendi desde cedo a conquistar minhas coisinhas próprias. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu lembro que minha mãe fazia doce e eu vendia os docinhos para ela na rua, né? Com 7, 8 anos de idade, eu já comecei ali a lidar com gente, né? A trabalhar esse instinto de vendas em mim desde cedo. E aí foi uma fase muito difícil, porque meu pai também passou por momentos delicados de doença, e minha mãe que trabalhava muito, né? E a gente teve que, cada dia, estar num lugar, se sustentando da maneira possível, né? E a gente foi crescendo nesse meio, né? Eu fui crescendo, minha irmã também, né? Com essa dificuldade. E a vida foi moldando, né? Aos poucos, o nosso caráter, forjando nossas ideias, para hoje a gente estar onde a gente está hoje. E acredito que até muitas dicas de vendas para hoje veio daquela época. Você aprendeu muito na rua. Muito, porque eu tenho em mente o seguinte: vendas é relacionamento. Se você não gostar de gente, não entra na área de vendas, né? Eu amo gente, eu amo lidar, eu amo contar histórias, saber das histórias das minhas clientes. E isso é o que contagia, né, um bom vendedor e o cliente. É isso então mesmo. Você tem que gostar de pessoas, de relacionar, né? Porque se você não gostar de se relacionar, não entra na área de vendas. Faça outra área, né? Uma gestão, um RH, marketing. Porque vendas é contato direto que a gente tem sempre. É verdade. Amanda, e falando de outra área, a gente fala de você, que na verdade é advogada, teve muito acesso aos estudos, então se formou. Qual é a principal diferença da Amanda advogada e da empreendedora? O que elas se complementam também? No início foi difícil eu evidenciar essa diferença, né? Mas depois, com os anos de experiência, eu pude ver que a gente pode entrar com a área jurídica dentro do empreendedorismo. Na parte dos fornecedores, né, de relacionamento com os fornecedores, relacionamento com os serviços burocráticos em geral, que são os impostos, o Estado lá, que é a comuna. Então, a gente tem como entrar um pouco com o know-how que a gente aprendeu na área jurídica, de uma forma na área comercial. Sim. Então, isso me ajudou um pouco, porque eu não tenho, assim, tanta dificuldade com a burocracia. Isso não me faz medo, como algumas pessoas têm. Claro. Como algumas pessoas que nunca trabalharam nessa área jurídica, ou escritório em geral, né, elas têm uma certa aversão à parte administrativa de documentação. Claro. E isso não é... É como você não vai lidar em audiência, né? Você não vai estar lidando com o juiz, mas você vai estar, de certa forma, defendendo os interesses da sua empresa. Do seu negócio. Do seu negócio, claro. E você é a maior... a pessoa que mais é interessada em defender seu negócio. Então, de certa forma, você usa aquilo para se defender. E você falou da burocracia suíça, então é esse o país que vocês escolheram para morar? Vocês são os dois de Minas, mas se conhecem aqui. Por que a decisão de cada um vir para esse país, vir para a Europa? Bom, no meu caso, né, eu tive uma época da minha vida onde eu servi o Ministério do Evangelho, né? Nós somos evangélicos, né? Nos convertemos, eu me converti em 2021 e um certo tempo da minha vida eu dediquei à obra missionária. E eu vim para a Europa nesse intuito, né? 2005, depois voltei um tempo para o Brasil, em 2010 retornei para esse intuito, né? E Deus tinha um propósito completamente diferente, né? Deus fez que os caminhos nossos se cruzassem e a Suíça abriu as portas, deu as oportunidades e é onde nós iniciamos o nosso negócio. O negócio é a família, né, Amanda? Você veio por quê na época? Eu vim por causa de um casamento, né? Que eu vim para restaurar a família. E acabou que os meus propósitos, em 2 anos, muita coisa mudou. Foi em 2 anos que eu conheci, mas eu já estava preparada, porque eu já estava passando por um deserto aqui, sozinha. E quando a gente fica sozinha num país de exterior, a gente se molda muito mais. Deus trabalha muito na vida da pessoa quando ela está
sozinha dentro do exterior. E isso fez com que minha mente ficasse mais aberta a coisas novas, né? E o estrangeiro, ele, como eu tenho a visão, aqui é a terra, quando a gente está no exterior, nós não temos pai nem mãe. Então, a gente fica à mercê de Deus nos abençoar ou nos olhar de uma forma muito humana, né? Então, isso abriu a minha mente para eu ver aquela oportunidade dos desertos, uma oportunidade também de colher frutos também no futuro e de crescimento. Que maravilha. E vocês também, no início, foram responsáveis por levar, então, a palavra dele a muitos lares, porque vocês começam o negócio vendendo Bíblias. Exatamente. Não é? Sim, Nosso negócio começou com Bíblias e livros, né? Eu vim para essa missão evangelística, né, em Zurique, né, através de um amigo, pastor Rodrigo, o nome dele, que abriu as portas para a gente, né? E ali eu comecei a trabalhar numa livraria evangélica, né? E logo após eu conheci a Amanda, fui para a região francesa, né? Saí da região alemã. E aí começamos a montar um negócio. Eu não tinha trabalho, não tinha nada. A Amanda trabalhava, sustentava a casa sozinha, né? Isso, eu sou grato à vida dela eternamente, porque ela que foi ali um longo tempo, né? Financiava o recurso da família. E eu comecei com o negócio de Bíblia, né? Vendia Bíblia para toda a Europa, Suíça, livros, né? Até a gente começar, Deus abriu as portas para a gente começar a entrar no mercado de luxo. E aí vocês também resolvem ir para os Estados Unidos para entender mais desse mercado, então, das bolsas, dos relógios. Como foi tomar essa decisão na época de passarem um tempo lá? Bom, a gente chegou, né? O início da loja foi em 2011. E em 2019 a gente chegou num ponto de a gente querer conhecer mais das marcas, né? A gente pegou autorização para trabalhar em 2016 com as marcas famosas, né? Algumas das marcas famosas, e o mercado estava crescendo, a loja estava crescendo muito, a gente abriu uma loja física na Suíça, né? E a Amanda tinha um sonho de estudar também, né? Fazer a sua formação nos Estados Unidos e tal, e eu conhecer mais, estar próximo das fábricas americanas, da marca, da loja, né? Atender melhor meus clientes, né? Pegando no produto, porque nós trabalhávamos e comprávamos somente online. Então tomamos uma decisão, de né? ver o negócio de perto. De perto, claro. Exatamente. Em 2019 a gente foi, né, Amanda? E aí uniu o útil ao agradável, né? Eu fui para iniciar os estudos e ao mesmo tempo a empresa também dá uma alavancada em um desenvolvimento maior e está perto dos fornecedores também. E entender mais desse mundo que é gigantesco, né? Enorme. E aí vocês têm, então, a Versátil. Contem pra gente quais os principais produtos que vocês oferecem. Como é que é o dia a dia de vocês na loja? Quem são os clientes também? Olha, hoje, graças a Deus, nós temos clientes na Europa toda, né? Atingimos um nível que a gente vende para toda a Europa, mas a base forte de clientela é dentro da Suíça, né? Como eu estava conversando com você antes da gravação, 99% é mulheres, né? Um universo feminino que a gente trabalha. E a gente trabalhava com marcas, né? Com essas marcas famosas, medianas, até a gente começar a entrar no mercado de luxo de segunda mão, né? Que são bolsas de luxo de marcas famosas de segunda mão original. Então, a gente começou esse processo de estudo, de aprendizado, né, para trabalhar, porque nós estamos falando de um país chamado Suíça, né, que é um país completamente rígido, né, com as leis que funcionam, né, uma coisa diferente você trabalhar num país aberto do que trabalhar na Suíça. Então, tudo é fiscalizado, tudo é muito minucioso, as leis, então você tem que entrar nesse universo de conhecimento das leis para trabalhar com essas marcas. E aí temos um bom exemplo aqui, Aí, não é? Aí é que você entra também com o trabalho de advogada, une o útil ao agradável. Aí a Amanda negócio. cuida dessa parte jurídica toda, né? Claro que sim. Porque, inclusive, ele não fala ainda o francês. Ele eu sou um pouco Ainda está para os relaxado. planos para o futuro. Porque meus clientes são todas portuguesas, ele não precisa brasileiras, desenvolver a língua. africanos que falam a língua portuguesa, então é 24 horas falando português. Aí, quando vai desenrascar algo da língua, a Amanda resolve e tá tudo certo. Os relacionamentos, né, com banco, esses órgãos assim, não tem como não expressar na língua do país, né? Então isso ajuda um pouco. Vocês falaram dessa questão de segunda mão também. Qual a responsabilidade que vem com o vosso negócio de dar uso a produtos que às vezes estavam guardados, que as pessoas não iam utilizar mais? Como é que vem isso? Isso faz com que exista uma reciclagem maior dos produtos e as pessoas tenham acesso
a produtos que muitas das vezes eles iriam ficar estocados dentro da casa, né? Então, as pessoas têm, além de muitas opções, né, de produtos de diferentes marcas, porque o nosso público feminino, ele gosta de variedade. Ele quer ter acesso à variedade e a questão também do preço também, porque um produto de primeira mão, quando você compra numa loja, é muito mais caro do que você comprar um produto de segunda mão. Exatamente. E nós nós fornecemos uma boa opção de compra para as pessoas, porque a gente tem a opção de parcelamento, e as pessoas têm essa oportunidade de terem bolsas que elas nunca imaginaram ter, né? Nós temos clientes que nos agradecem até hoje. Vocês nos dão essa oportunidade de termos bolsas de luxo, sendo que a gente, vamos dizer, saímos do Brasil, né, fazemos faxina. Sim. E nunca imaginávamos ter essas bolsas. Eles começaram com Guess, Michael Kors e agora estão com só marcas famosas, sim, né? Louis Vuitton, Gucci. Então, esse reconhecimento dos clientes nos faz... uma conquista, não é? Sim, é uma oportunidade, né? Falando um pouco das bolsas de segunda mão, hoje o mercado de segunda mão é um mercado extremamente fortíssimo no mundo. Né, as grandes distribuidoras hoje, americanas, asiáticas, ocidentais, europeias, hoje trabalham com esse nicho do mercado que é um nicho muito frutífero. Por quê? Porque uma bolsa de luxo, ela tem uma história. Não é simplesmente uma camisa nova que você compra, não. A bolsa, ela tem uma data de fabricação, ela tem um local de fabricação, a homenagem para quem ela foi feita. Então, para quem entende de bolsa de luxo, ela tem uma história. Então, hoje existe bolsas de luxo de segunda mão mais cara do que a nova, dependendo do modelo, entendeu? Então, para colecionadores, isso tem muita valia. Então, a gente explorou esse mercado, né? Viu a oportunidade, dando oportunidade também a muitos clientes, como a Amanda falou, que nós temos condições de pagamentos que funcionam somente para a Suíça, né? O cliente faz a aprovação do cadastro e a gente dá condição. E a gente tem esse mercado, né, glorioso, vamos dizer assim, que dá oportunidade para essas pessoas terem, né? E um ponto importante, né, que essas bolsas, esse mercado, é um mercado que nós trabalhamos completamente com segurança de originalidade. Todo produto, primeiramente, ela passa por fiscalização alfandegária, depois, primeiro ela já sai autenticada da distribuidora, né? Passa pela alfândega, é averiguada, até chegar na nossa loja. Depois que passa na nossa loja, para a gente dar mais segurança para o cliente, porque às vezes a dona do produto, do relógio, da bolsa usada, não guardou o certificado, né? A bolsa antiga de 10, 15 anos. Então nós temos uma empresa especializada, mundialmente conhecida, né? Que ela disponibiliza isso para a gente, né? Uma máquina, tudo certinho, para poder fazer essa verificação. Então, todas as bolsas saem com certificado de originalidade, tudo certinho, com segurança para o cliente. Agora a gente vai para a nossa parte da dica rápida, já que você está falando desse negócio. Thiago, qual é a principal dica que vocês dão para empreendedores que talvez quisessem seguir o mesmo caminho que vocês nessa área? Primeiro, você tem que conhecer aquilo que você trabalha. Tá? Foi por isso que a gente falou, que a gente foi para os Estados Unidos para conhecer a marca, conhecer o produto. Se você vai trabalhar numa outra área de estética, de unha, de negócio, de comida, você tem que conhecer, dominar o seu produto. Porque como é que você vai conquistar o cliente sendo que você não domina o seu produto? E a segunda dica que eu dou, que eu já falei aqui, que é uma das mais importantes, você tem que ser vendedor. Você tem que ter esse instinto vendedor. Se você não souber vender, você contrate um bom vendedor. Administra bem a empresa e contrate um bom vendedor. Porque a empresa, você pode ter um marketing bonito, você pode ter uma página boa, você pode ter toda uma figuração maravilhosa da sua empresa, mas se não tiver venda, a sua empresa vai falir. Que bom, uma boa dica. E agora, para continuar falando dessa rotina de vendas, a gente vai para o nosso Isto ou Aquilo. Trabalhar sozinho ou em equipe? Trabalhar sozinho quando estamos começando. Quando a empresa vai desenvolvendo, vai ganhando um patamar alto, consequentemente vai precisar de funcionários, ela vai crescer e esse é o objetivo. Claro que sim. Ter um crescimento rápido ou um lucro duradouro? Lucro duradouro, sem sombra de dúvida, né? Porque é o que sustenta a empresa a médio e longo prazo, né? Lucro, aquele ditado, né? Tudo que sobe rápido, desce rápido. Então você tem que ter uma estrutura, né? Principalmente financeira, né?
ter o lucro, divisão do lucro de uma empresa, né, separada, o investimento no marketing, no comercial, na estrutura, para que você solidifica a empresa num lucro médio e longo prazo para ter uma sustentabilidade melhor. Tudo bem. Arriscar ou planejar? As pessoas dizem que os empresários que não arriscam, eles não veem o sucesso adiante, né? Então, é necessário planejamento. E como eu sou mais da área administrativa, é necessário esse planejamento, essa perspectiva dos gastos, dos custos, porque também só arriscar também você não está vendo um mar e não vê a chegada. Sim. Então, eu acho que os dois, conjuntamente, eles são necessários para o crescimento do empresário. E, por fim, ter uma rotina fixa ou um horário flexível? Horário flexível. Muito obrigada Nós por que essa conversa, agradecemos. por nos contarem mais do negócio de vocês. Nós que E sucesso agradecemos. cada vez mais. Obrigada. Muito obrigado a vocês.